Meus amados irmãos, a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estar aqui na casa do Senhor. Eu sei que tu quer sentar, irmão, mas deixa eu te contar um negócio rapidinho. Eu queria que você se colocasse de pé para a gente ler a palavra. A pregadora vai estar de salto aqui, 1 hora pregando. É bem rapidinho. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa riquíssima oportunidade de estar aqui em Goiás. Gente, eu acho que assim, é uma coisa que não tem explicação. Cheguei em Goiás, a vontade de comer pamonha triplica. Eu não sei o que acontece. Vocês têm a melhor pamonha do Brasil, fazer o quê? Quero agradecer a Deus, né? Aqui é tão bom, as coisas são tão boas que eu casei com um goiano, né? Aí, meus irmãos, eu fico muito feliz em estar aqui nesta igreja tão abençoada. Agradecer a Deus pela vida do pastor presidente, o pastor Clarimundo César e a sua esposa Odete. Deus abençoe. Não estão? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E agradecer também a Deus pela vida do líder da Comep, o irmão Pedro Henrique e a sua esposa Rayane. Que Deus abençoe. Quem está feliz com o Senhor? Aleluia! Hoje é noite de bênçãos. Quem crê nisso? Quem crê que vai voltar para casa hoje de forma diferente? Quem crê que o Espírito Santo vai falar com você? Aleluia! Meu Deus! Antes de dar continuidade e a gente ler a palavra, quero dizer para os irmãos que eu estou aqui por um grande motivo. Porque o Senhor é bom em misericórdia, porque Ele é maravilhoso, mas porque a oração, ela muda tudo. Há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, vai fazer 5 anos, eu escrevia em um caderno todas as orações que eu vivo hoje. E de um tempo para cá eu estava pregando, quando eu vi uma menina vindo, pedindo oração por um caderno, e eu lembrei de mim. E o Senhor colocou em meu coração lançar o diário de oração. Porque fazer devocional é maravilhoso, mas escrever as suas orações em um caderno e no futuro ver que elas são um milagre é perfeito. Eu trouxe algumas unidades. Quem quiser, como a minha vida foi transformada, creio que a sua também será. Tem muitas príncipes que precisam orar, então trouxe pouquíssimas unidades, pouquíssimas mesmo, porque eu creio que será uma benção na sua vida. No final do culto vai estar perto das camisas, é isso? Isso. Aí vocês procuram lá, eu quero um caderno de oração, para chutar a cara do cão. Eita, perfeito. Abram sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Glória a Deus. Eu quero que você olhe rapidinho para o irmão mais bonito e a irmã mais bonita que está do seu lado. O crente mais arrumado. O crente mais arrumado que está do seu lado agora. Identificou ele? Ele veio todo arrumado adorar a Jesus. Tá bonitão, não tá? Aí, como você é um assembleano bem pentecostal, você vai pegar o seu dedinho de profeta e você vai apontar para o seu irmão. Apontou, fala bem assim: hoje é noite de arrependimento. Aleluia! Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: lembre-se onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Eu vou falar mais uma vez. Lembre-se onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Curve sua cabeça em nome de Jesus.
Soberano Deus e amado Pai, Senhor, te agradecemos por esta noite em Tua presença. Meu Deus, os Teus filhos estão aqui em Tua casa para ouvir a Tua maravilhosa palavra. Espírito Santo, eu te peço, fala conosco, porque nós precisamos e desejamos, carecemos ouvir a Tua voz. Meu Pai, eu te peço, Senhor, a Tua palavra ela não volta vazia, mas ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito, ela liberta, ela transforma, ela restaura, ela vivifica. Meu Deus, fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Que possamos voltar para casa de forma diferente. Em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Se sente dando glória mais pentecostal que tem nessa garganta aí. Aleluia. Meus irmãos, quando eu vi o tema da pregação de vocês, o tema desse congresso incrível, eu fiquei muito impactada. E estudando as escrituras, o Senhor me direcionou a esta palavra. A Bíblia, ela retrata, eu quero que você agora redobre a sua atenção. Não deixe ninguém falar com você. Se alguém falar com você, você dá um beliscão. Olha para mim. A Bíblia, ela retrata muitos servos que passaram por arrependimento. Rasgaram seu coração, dando ao início de vida uma nova jornada. A vida transformada, verdadeira, ela sempre começa com arrependimento. Se você está aqui, sentado na cadeira, todo bonitinho, é porque houve arrependimento. Se você hoje está firme na casa do Senhor, é porque houve arrependimento. Arrependimento, ela traz uma consequência incrível nas nossas vidas, que é a mudança. Só que o que eu acho mais interessante aqui é que a Bíblia ela retrata diversos tipos de arrependimento. Muitos homens e mulheres de Deus, ao decorrer da sua trajetória, muitas das vezes falharam, caíram, erraram, mas através do arrependimento tiveram mudança de vida. E ao decorrer de todas as escrituras, quando nós chegamos no livro de Apocalipse, acontece algo maravilhoso. Um homem que estava sendo perseguido por pregar a palavra de Deus é levado para uma ilha chamada Patmos para morrer lá. Morrer com sede, morrer sem ninguém, abandonado em uma ilha que era direcionada para os piores criminosos daquela época. Esse homem é João. Só que quando ele estava naquela ilha, queriam que ele parasse de pregar a palavra. De repente acontece algo no capítulo 1, no versículo 9. João aparece dizendo: e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava em uma ilha chamada Patmos por pregar a palavra de Deus. Mas fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta que dizia: João, o que você vai ver a partir de agora, você vai escrever nesse livro, e envia as igrejas, e envia as igrejas, e envia as igrejas, João. Jesus estava ali. E o que eu acho interessante é que João diz: e quando eu me virei para ver quem falava comigo, eu caí como morto aos seus pés. É interessante porque a partir desse momento, Jesus começa a revelar a João todas as coisas que iriam a vir. O Apocalipse completo. Só que antes Jesus diz: ei, envia às igrejas as minhas cartas.
E as cartas que Jesus iria começar a ditar para que João escrevesse e entregasse às igrejas, em sua grande maioria era sobre arrependimento. Eu vou desenhar aqui porque talvez você não entendeu. Jesus estava pronto para revelar a João tudo o que iria acontecer, o final dos tempos, o arrebatamento. Mas antes, João, envia a minha igreja, elas precisam se arrepender. João, escreve. Olhe para mim. Antes de um grande avivamento, aquele avivamento que a gente tanto clama, todo congresso, eu amo demais. Se tem uma coisa que eu adoro quando eu estou em congresso de jovens, é clamar dizendo que nós somos a geração do avivamento e que o avivamento vai acontecer sobre nós. Mas antes do avivamento acontecer, precisa haver um grande arrependimento em massa. Precisamos voltar ao arrependimento. Em um tempo onde tudo é relativo, precisamos voltar a se arrepender. Olha para mim. Quando foi que a gente viveu uma geração onde tudo é relativo, inclusive o pecado? Há um tempo atrás parecia que os crentes tinham mais certezas quando algo era pecado. Hoje em dia, precisa ver uns 10 vídeos no TikTok para ter certeza se é pecado. A geração do relativismo. Mas eu quero dizer, meus irmãos, para vocês, que a igreja arrependida, ela não relativiza pecado. A igreja arrependida que clama ao Senhor, ela sabe ouvir a voz do Mestre. A igreja arrependida, ela não compactua com o pecado. A igreja arrependida, ela rasga o coração no altar e deseja a volta de Cristo. A igreja arrependida, ela chora dia e noite e clama por sua nação. A igreja arrependida está pronta para a volta do Mestre. Mas o que falta em nós? Eu te digo, falta em nós arrependimento. Somos a geração mais viciada. É interessante demais que isso se tornou tão comum para a gente. A gente passa horas na internet e chega a ser, meus irmãos, assustador. A geração mais conectada. Não enxergando o quanto isso nos afasta do Senhor. E sabe o que é interessante? É que na maior parte das vezes a gente não lida com isso como se fosse um pecado. Cadê o arrependimento? Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu não consigo ficar 1 minuto lendo a Bíblia. 5 horas no TikTok consigo. Senhor, eu não tenho tempo para fazer o devocional, não. Mas se eu acordo, a primeira coisa que eu abro é o celular e com certeza eu sei das notícias. Cadê o arrependimento? É em coisas mínimas em nós. Somos a geração mais conectada que existe. A gente está por dentro de tudo. Só que é interessante demais que na maior parte das vezes, nesse quesito não há arrependimento. Tá tudo bem. Tá tudo bem, meu Deus, eu fico até madrugada rodando lá na Netflix a minha série favorita. Mas qual foi a última vez que eu dobrei os meus joelhos de madrugada para falar contigo? O arrependimento começa em coisas mínimas que eu acabo não me importando. Onde tem tido, Senhor, os momentos de lágrimas no quarto?
Qual foi a última vez, meu Deus, que eu me ajoelhei em tua presença? Coloquei um louvorzinho de fundo, tranquei a porta do meu quarto e tive um momento contigo. Como é que vai ter arrependimento se não tem renúncia? Somos uma geração inconstante. Sabe o que é interessante? Eu trabalho na internet. Uma hora ou outra chega alguém e fala bem assim: ai, é porque eu não consigo ter constância no meu momento com Deus. É interessante, que é só no momento com Deus. Mas pergunta se não tem constância em outras coisas. Arrependimento e ser escravo dos seus próprios desejos é algo que não combina. Ninguém disse que servir ao nosso Deus em um tempo tão difícil seria fácil. A falta de inconstância na oração, a falta de inconstância na leitura bíblica, a falta de constância no jejum. O que eu acho mais interessante é que parece que o jejum ele fica em terceiro, quarto plano. Jejum, para mim, sacrificar, entregar a minha vida no altar. Ah, não, Jesus, se eu ficar até meio-dia sem comer, eu passo mal. Eita. Olha para mim. Somos a geração que isso mais me espanta. É a geração que mais quer ser dona da razão. É ou não é? A gente está na internet lá. Eita glória, vou ver conteúdo de crente. Aí você vê crente falando mal de crente e batendo em crente, aí você fica, oxi. A minha verdade é a verdade absoluta. Olha para mim. Os que querem ser dono da razão, muitas das vezes não aprendem com o Espírito Santo, porque o nosso coração precisa ser um coração que aprende, um coração entregue. Olha para mim. É interessante demais, porque Deus olhou para Caim e disse: ô Caim, como assim? Vai deixar mesmo que o teu coração venha ceder ao pecado? Mas Caim não queria aprender. Somos um dos melhores. Sabe uma coisa que não combina com o arrependimento? Quando eu me sinto melhor do que o meu irmão, porque ele é de outra igreja, de outra doutrina. Oxe, na tua igreja não tem não escola bíblica? Ixi, não presta. O arrependimento. Saber que sou pequeno, que eu não sou nada, que se não fosse pela misericórdia do Senhor, eu não seria absolutamente ninguém hoje, que minha casa com certeza não seria tão abençoada quanto é hoje, que os meus filhos não seriam tão abençoados quanto são hoje. Quando eu reconheço que eu não sou ninguém, é que o meu coração está diante do Senhor em arrependimento. Jesus diz o seguinte: João, escreve as igrejas, bora, escreve. Enquanto Jesus fala, João escreve. A igreja de Éfeso era uma igreja muito, talvez você conheça uma igreja assim. O que eu acho interessante é que parece que todas essas igrejas, mesmo sendo numa época antiga, refletem muito em todas as igrejas que nós vemos hoje. Reflete muito em nós e nas nossas ações. O Senhor diz: a igreja de Éfeso, conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo, a tua perseverança, e sei que você não tolera homens maus. Eu sei que você coloca à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são. Eu vou ter que desenhar aqui para você. Ô igreja de Efésio, eu sei que você não gosta de gente má. Eu sei que você é uma igreja que ama a palavra. Eu sei que você não tolera a heresia. Eu sei que você é uma igreja alinhada e que ama a Bíblia, mas tenho algo contra ti. O quê? Você deixou o primeiro amor. Ô igreja de
Éfeso, tu vai bonitinha no domingo, coloca uma roupa maravilhosa, até canta na igreja, dá até uns pulinhos. Mas quando foi que tu orou na minha presença e clamou a mim verdadeiramente? Quando? Ó igreja de Éfeso, tu fala que ama tanto a palavra, mas não consegue mais abraçar o teu irmão, porque se sente superior? Igreja de Éfeso, eu sei que você ama a minha palavra, mas cadê as lágrimas no altar? As lágrimas verdadeiras. Não aquela de emocionalismo, não. É aquela de desejo por mim. É aquela que olha para o pecado que cometeu a semana toda e se enoja dizendo: Senhor, me tira disso. É aquela que quando está viciado naquilo que você acha que não consegue vencer, você clama por mim dizendo: me faz vencer isso. Éfeso, você ama a minha palavra, mas não tem mais o meu íntimo contigo. O que está acontecendo? Arrependa-se. Escreve a outra igreja. E eu imagino que João escutando aquilo, escrevendo. Ele fala sobre a igreja de Esmirna. Eu conheço as tuas aflições e a tua pobreza, mas você é rico. Eu conheço as blasfêmias que os judeus fazem, sendo antes na sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. Escuta bem. Ô Esmirna, alguém diz que tu é pobre, mas não. Na verdade você é rico e tem a minha presença. De repente, João está escrevendo agora a igreja de Pérgamo. Olha para mim. Vocês, Pérgamo, mesmo vivendo em um ambiente hostil, difícil, Jesus, ele usa exatamente o termo dizendo sinagoga, trono de Satanás. A igreja que estava passando por um processo difícil. E Jesus diz: mas vocês se manteram fiéis. Porém, aceita hereges e falsos profetas. Ô igreja, eu amo. Ele está escrevendo, ele está dizendo: Pérgamo, eu te amo. Eu sei que você é fiel. Eu sei que vocês têm perseverado. Mas não é admissível que você aceite qualquer coisa dentro de vocês. Não é aceitável que qualquer um suba no púlpito de vocês. Não é aceitável que qualquer um possa doutrinar vocês. Não, é porque a igreja tem que ser assim. Ela tem que abraçar o pecador e tá tudo bem, caiu, mas se levantou. Escute bem, ele está dizendo: eu não aceito falsos profetas na minha casa. Arrependa-se. Eu não preciso nem dizer, eu acredito que você está pensando o mesmo que eu. Parece que essa igreja é as igrejas atuais. É quando João começa a escrever enquanto Jesus dita: Tiatira. Ô Tiatira, você tem algo maravilhoso. Sabe o que é que você tem? Você tem fé. Você tem obras. Você faz projetos incríveis. Você é até conhecido por muitos. Mas eu tenho algo contra ti. Você tolera a imoralidade sexual de Jezabel, a falsa profetisa. Uai, mas escândalo ali, mas traição ali, não, está tudo bem. O Senhor está dizendo: eu estou escrevendo as minhas igrejas para aquilo que há de vir, para que se arrepende. Não é tudo bem, não é tanto faz, não é que tem, é arrependimento real.
irmãos, me ajude aqui. Eu vou abrir um grande parágrafo aqui para vocês. Uma grande... Olhe para mim. Esses dias eu estava na internet. Eu me lembro disso exatamente agora. Enquanto eu estava conversando com meu marido, eu mostrei para ele e falei bem assim: amor, olha isso aqui. Veio um rapazinho com o celular na mão. E ele falou: tá gravando aí? Tô. Quero dizer aqui para vocês que na nossa igreja tem um casal de homossexual. Aí mostra o casal. Aí o casal dá um beijo no vídeo. Aí o rapaz fala bem assim: olha só, é porque aqui a gente aceita todo mundo, porque tá tudo bem. Eu olhei aquilo e falei: não, eu não estou vendo isso aqui não. Agora, desculpa para tudo que a gente vê de horrível, a gente fala: ei, não é possível. E me deu uma angústia tão grande no coração. Mas isso aqui é o retrato de uma igreja que não se arrepende, e muito mais, uma igreja que não tem palavra, que não entende a voz do Espírito Santo, que só escuta aquilo que convém, que não tem um coração rasgado no altar. Eu olhei aquilo e eu falei: não, isso aqui não é possível não, isso aqui deve ser montagem, isso aqui deve ser fake, não é possível. Quando eu fui olhar e aprofundar, eu tenho visto que essas igrejas têm crescido cada vez mais. Só que interessante e perfeito, que o próprio Jesus diz: eu não tolero Jezabel, nem as suas imoralidades sexuais, não tolero na minha igreja. Arrependimento. Igreja de Sardes tem fama de ser uma igreja viva, mas está morta. Olhe para mim. O arrependimento genuíno vem quando eu escuto a voz de meu Deus e não a ignoro. Certo dia, Davi estava no seu palácio vivendo perfeitamente, quando de repente chega um homem para ele e conta uma história. E ele desenha a história contando que um homem havia feito algo extremamente cruel. Um homem tinha se aproveitado de um homem bom. Enquanto Davi escuta aquela história, ele começa a ficar com raiva no coração. E ele fala: não é possível. E aí o profeta olha para Davi e diz bem assim: Davi, o que este homem merece? Davi, com muita raiva no coração, diz: esse homem merece morrer. Esse homem merece as piores coisas que... Davi, esse homem é você. Quando Davi dá de cara com o seu pecado, ele rasga o seu coração e ele clama a Deus por misericórdia. Ele se arrepende logo de cara e ele olha que as suas mãos estão impuras. Ele olha para si e sabe que entristeceu ao Senhor. Ele sabe que aquilo dali não é para ele, mas ele escuta a voz e se arrepende. Meu irmão, sabe por que não faz sentido? A gente vir para um culto maravilhoso como esse, escutar uma palavra maravilhosa como essa, voltar para nossa casa e voltar a ser robótico, dormir sem orar, viver uma vida comum. É quando o Espírito Santo está dizendo: ei, é o tempo de arrependimento, acorda! Pedro, após Jesus ser entregue, fica com muito medo. Um pergunta: tu conhece ele? Ele diz: não conheço. Outro fala: não, tu parece com ele, se veste como ele. Não, tu é igual a ele. Não, eu não conheço. Pela terceira vez: não, tu conhece ele, conhece esse Jesus? Não, eu não conheço esse Nazareno. É interessante que quando Pedro percebe que ele havia negado Jesus, ele começa a se angustiar e chora amargamente. Mas sabe o que é interessante? É que após o arrependimento genuíno de Pedro, ao encontrar Jesus ressuscitado, ele tem uma vida completamente transformada. Pedro, que havia negado a Jesus, agora evangeliza. E quando ele evangeliza, 5 mil almas se rendem a Jesus. A graça que Pedro carregava e a unção era tão grande que a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava pelo que ele carregava. E era lindo, e tinha unção. Mas tudo começou com um arrependimento genuíno. Quem está entendendo, diga amém.
gente tem outro caso na palavra. A Bíblia retrata um jovem chamado Sansão. E sabe o que é interessante? É que esse jovem, ele vivia como queria. Ele nasceu para ser um fariseu, um nazireu. Ele nasceu para ser um nazireu consagrado a Deus. Um rapaz que entregava a vida completa diante do Senhor e vivia conforme princípios que um nazireu deveria viver. Sansão, ele não passava navalha em sua cabeça, não podia comer nada e nem beber nada impuro ou forte. Sansão, ele tinha princípios a seguir. Só que ele começou a viver do jeito que ele queria. Sansão era aquele estilo filho de crente. Vai para a igreja porque a mãe manda. Escuta a vida toda que tem um chamado. Mas não uma vida de arrependimento constante. Sansão pecava contra Deus, não se arrependia. E esperava pelo próximo pecado para cair de novo. Mas sabe o que é interessante? Algo que Sansão não entendia. É por que o Espírito Santo ainda continuava a agir sobre Sansão. Só que certo dia, quando Sansão achava que o Espírito Santo ainda iria agir sobre ele, após dizer para Dalila que ele não cortava o cabelo, e ela mandou os homens cortar o cabelo de Sansão, achando ele que ainda teria o Espírito Santo, a Bíblia diz, e o Espírito do Senhor já não estava com ele. Vou desenhar para você. Se não existe arrependimento na minha vida constante, se eu não me arrependo genuinamente, se eu não me conserto, existe um momento, vai existir uma hora que o Espírito Santo não vai me usar como antes, não vai fazer como antes. Sabe por quê? Porque não é bagunça. Ei, a gente pode até achar que é uma vez ou outra, não, é porque tem a graça, tem a misericórdia, mas o nosso Deus é santo, Ele é poderoso e Ele não se mistura com o pecado. E existe algo sobre você que é grande, que é poderoso, então acorde enquanto há tempo, para que você não perca. Sansão desesperado, um homem que matava todos, que lutava, que guerreava contra os filisteus, agora estava um homem pacato, como diz lá no Nordeste, um homem catita, sem força nenhuma. É interessante que, como Sansão se quadra, é exatamente como alguém fica quando não se arrepende. Alguém que nasceu para guerrear contra o mal. Alguém que nasceu para ser usado por Deus. Alguém que canta demais. Alguém que prega demais. Alguém que é usado demais. Mas deixou Satanás entrar naquele namorinho, deixou Satanás entrar naquelas conversas de madrugada no WhatsApp, deixou Satanás entrar na confiança dentro do casamento, deixou Satanás entrar em todas as brechas que você deixou, meu Deus do céu, e aos poucos foi moldando, e aos poucos você foi tirando aquela primícia de princípios que você tinha, aquilo que você dizia, rapaz, eu não faço isso não. De repente você se encontrou fazendo e parecia que não tinha mais remorso, e parecia que não tinha mais arrependimento, e tudo mudou. Sansão se encontra cego. O homem que tinha força agora não conseguia nem enxergar. Os soldados filisteus haviam arrancado os seus olhos. Sansão agora estava o quê, Esther? Sendo escravo. Colocaram ele para rodar um moinho dentro da prisão. Sansão não dava mais medo em nenhuma mosca. E deixa eu te contar, a falta de arrependimento na minha vida causa exatamente isso. Eu fico cego pelo pecado. Eu não consigo olhar o pecado. Eu não consigo me arrepender, porque eu fico cego por ele. Outra coisa que o pecado causa em minha vida, eu fico escravo dele. É muito triste. Olha para mim, não é normal. Não é normal. Tem gente que fica tanto naquela de preso. Vem a um culto como esse, até sente a bênção de Deus e chora. Aí quando alguém vai falar, bora lá, vamos aceitar Jesus, vamos lá, uma vida de arrependimento. Aí olha com aquele olhar todo cheio de lágrimas, diz, hoje não, é porque eu não consigo. Só que hoje o Senhor está dizendo, não tem
corrente de pecado que vai te amarrar mais. Hoje é libertação, é arrependimento, é mudança de vida. Só que ainda tem um pouco pior. Existem aqueles que verdadeiramente não se arrependem. E quando eu falo que não se arrepende, é porque não se arrepende mesmo. E a Bíblia, ela tem muitos exemplos disso. A primeira é Ló. Quem aqui é bom de Bíblia sabe que o Senhor mandou os anjos para acabar com Sodoma e Gomorra. Só que Abraão, primo de Ló, muito amado por Deus, Deus envia os anjos para buscar Ló antes que a cidade seja destruída. Ló morava em Sodoma, estava lá com as filhas. E olha isso aqui, meu irmão, é muito pesado, mas isso aqui é Bíblia. Eu quero que você me escute. Se a sua atenção agora está para mim, eu quero que agora ela fique redobrada. Ló escolheu viver em Sodoma, habitar em Sodoma, passar a vida ali. Só que o que acontece? Acontece que a cidade vai ser destruída por causa da grande perversidade que o povo vivia. Era uma crise pesada de imoralidade sexual, que se eu falar para os irmãos aqui, vocês vão ficar com uma dor no estômago que não é legal nem de se ouvir. O povo de Sodoma e de Gomorra vivia em grande pecado. É quando o Senhor envia os anjos para resgatar Ló. Os anjos batem na porta de Ló. Ló reconhece que aqueles anjos foram enviados por Deus. Escuta isso aqui. Ló reconhece que aqueles anjos foram enviados por Deus. Os anjos avisam: ô Ló, Deus vai destruir toda a cidade. E é necessário que você venha comigo. Pegue suas filhas, a sua mulher, porque essa cidade vai ser destruída. Só que acontece algo nesse meio tempo. O povo de Sodoma começou a bater na porta de Ló, querendo abrir, querendo invadir. Por quê? Porque o povo de Sodoma queriam ter relações sexuais com os anjos que vieram avisar a Ló. E a tristeza naquele lugar era tão grande que Ló, ao invés de perceber a podridão que ele vivia, ele disse: não façam isso com eles. Tem as minhas filhas aqui. Vocês podem fazer o que quiser com ela. Isso é ceguidão! Ceguidão! Ló não conseguia compreender que o lugar hostil e podre que ele estava era tão perverso que estava dominando toda a sua casa. Os anjos olharam para Ló e falaram: vamos, Ló. E sabe o que é triste? Ló resistiu. Meu irmão, não tem nada para aqui em Sodoma para você não. Ô Ló, é puro pecado, é pura podridão. Ô Ló, não é para você não, esse site pornográfico, pelo amor de Deus, vamos se libertar. Ô minha jovem, pelo amor de Deus, não é para você não, essa vida não. Ei, bora se desfazer dessas amizades, o Senhor está tentando te resgatar e você resistindo, Ló. Cadê o arrependimento? O Senhor está falando nessa noite, eu creio que Ele está falando, cadê o arrependimento? A Bíblia retrata que os anjos pegaram Ló com tudo. Tiraram da cidade. E a ordenância foi: não olhem para trás. Alguns dizem que a mulher de Ló foi muito curiosa. Porque mulher curiosa. É que o coração dela ainda estava em Sodoma. Ela vira para trás e se vira uma estátua de sal. A ceguidão do pecado e a falta de arrependimento, ela destrói uma vida. Se tem uma coisa que eu não quero de maneira nenhuma, é chegar no céu e viver uma vida qualquer. E quando encontrar com meu Jesus, aquele que eu ouvi falar todo santo domingo, aquele que eu ouvia falar na escola bíblica, aquele que eu ouvia falar nos cultos, aquele que eu ouvia falar na minha casa, aquele que o pastor tanto pregou para mim, me encontrar com ele e ele dizer: eu não te conheço, essa sim.
É a pior frase que alguém pode escutar. Só que eu só escuto isso quando não tem arrependimento. Outro homem que não se arrependeu do seu pecado, Ananias, mentiu contra a igreja de Deus. Em Atos retrata que esse homem queria ser aplaudido por todo mundo. Ele falou, estou ofertando isso aqui na igreja, é todo meu dinheiro, só que ele estava desviando. Pedro olha para Ananias e diz, por causa do teu pecado, por causa da tua falta de arrependimento, porque você escondeu e quis mentir para o Espírito Santo, você vai morrer. E Ananias morreu na hora, sem arrependimento e sem salvação. Sabe quem fez isso? O Espírito Santo. O teu Consolador, Espírito Santo. Porque Ele é santo. E deixa eu te contar uma coisa. Não foi para o pecado e para a falta de arrependimento que Ele te chamou. As igrejas recebem as cartas. Só que aí chega em uma igreja extremamente conhecida. E a igreja se chama a igreja de Laodiceia. Essa aqui eu preciso ler para os irmãos. Jesus diz ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva. Essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Eita, olha para mim. Jesus olha para uma igreja e diz, eu sei que você não é nem frio e nem quente. Como assim? Melhor seria que você fosse frio ou quente. Como assim? Explica melhor. Sabe a igreja meio termo? Sabe a igreja em cima do muro? Sabe a igreja do mais ou menos? Jesus diz, assim como você é morno, não é nem frio e nem quente. O que Jesus está dizendo, já que você não é honesto comigo, já que você não entrega de fato o teu coração no altar, já que você vive uma vida ali, outra aqui, e acha que está tudo bem, que eu não estou vendo, eu vou me tarteei da minha boca. A gente acha que está tudo bem. Está tudo bem estar aqui no culto, lendo a Bíblia, e depois está abrindo a Netflix, aquela sériezinha pornográfica. A gente acha que está tudo bem. E o Senhor está dizendo, vomitar-te-ei da minha boca. Acha que está tudo bem? Está tudo bem? Um namoro impuro, cheio de fornicação, não tem mais o temor ao Espírito Santo. O Senhor está dizendo, vomitar-te-ei da minha boca. Acha que está tudo bem? Esconder as coisas da esposa no celular, dizendo, ah não, você tem que confiar em mim. Ah não, isso daí é falta de confiança. Casamento não vai para frente dessa forma. O Senhor está dizendo, vomitar-te-ei da minha boca. Eu não quero mais ou menos. Eu não quero uma capa ali e outra aqui. Eu não quero uma coisa aqui e outra lá. Eu quero uma igreja santa, purificada, arrependida, que quer subir aos céus. Eu quero você por completo, meu filho. Eu não aceito. Eu não aceito que você acha que está tudo bem ter uma vida dupla. Eu não aceito. Eu não morri por você para isso. Eu não morri numa cruz por você para isso. Foi para te ter por completo, arrependido no altar, entregando a vida por completo para mim, até que eu volte.
interessante, né? Que a igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica e que se sentia extremamente única. Não precisava de ninguém para nada. Você diz, Jesus fala. Quem falou isso, Esther? João? Paulo? Tiago? Não, Jesus. 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 Ele diz. Você diz, não é? Rico sou, adquiri riquezas, não preciso de nada. Reconhece, porém, você não sabe. Para mim, igreja de Laodiceia, porém você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Está se achando tal? Quer receber as bênçãos? Porque eu sou rico demais, de nada eu tenho falta. Mas para mim tu és um pobre miserável, cego e nu. Se sente um bam. Não consegue nem dar paz do Senhor para quem não tem um carrão igual o teu. Para mim, tu és um pobre, miserável, cego e nu. Dá um glória aí para a gente quebrar o... Eita glória! Tá batendo aí, tá batendo aqui também. A gente tá apanhando junto e santificados vamos para os céus. Olha só. Aí chega. Quando Jesus diz bem assim: olha, eu te dou um conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Oh meu Deus do céu, isso aqui é maravilhoso. Jesus está dizendo: eu te aconselho a comprar de mim ouro refinado no fogo, para que você fique rico. Jesus está dizendo: igreja de Laodiceia, vocês acham que são ricos? A verdadeira riqueza vem de mim. A verdadeira alegria vem de mim. A verdadeira prosperidade vem de mim. A verdadeira abundância e alegria vem de mim. A verdadeira paz vem de mim. Igreja de Laodiceia, isso para mim não é nada. Meu irmão, a gente já está chegando no finalzinho da pregação. Eu já ia orando se fosse você e já ia refletindo também. Olha só isso aqui. Ei, te dou outro conselho. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a vergonha da tua nudez. O que o Senhor tinha dito antes? Que eles eram pobre e nu. Aconselho que compre de mim roupas brancas para que vista-se a tua nudez. O que o Senhor está dizendo? Eu quero te dar roupas novas. Eu quero te purificar. Eu quero que você pare de ser morno e se torne crente, cheio do Espírito Santo e servindo a mim. Aí sabe o que é interessante? Que Jesus diz: e compre também colírio para ungir os seus olhos, para que você possa enxergar. Lembra de quê? Sansão, que estava cego do pecado. Jesus está dizendo: compre de mim colírio para que você possa enxergar. Só que Jesus não fala isso aqui em vão. A igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica, muito próspera, porque grande parte daquele povo era empreendedor. E eles vendiam lãs e colírio. Só que é interessante que Jesus ele usa exatamente esses dois pontos para ensinar uma igreja onde ela precisa se arrepender. A gente acha que sabe alguma coisa. A gente acha que está tudo bem. Mas se não tem a presença genuína do Senhor na minha vida, se eu não vivo temendo ao Senhor, de nada adianta. É onde a gente chega nas partes que mais me pega. Porque após Jesus dizer: eu aconselho que você compre colírio para que você possa enxergar. Enxergar o quê? O lamaçal do pecado que você está vivendo. Compre roupas brancas de mim para
para que você possa se purificar, para que você veja que a vida que você está vivendo não é a que eu preparei para você. Aí de repente o mesmo Jesus diz: eu repreendo e disciplino todos aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Certa vez, quando Jesus estava dando uma palavra, alguém se levanta e diz bem assim: essa palavra é dura demais para mim, eu não vou ficar aqui não. Eu? Não. É quando Pedro chega em Jesus e Jesus questiona: tu também não vai com eles? Pedro falou: mestre, para onde irei eu? Para quem irei eu? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então se tiver que me machucar, me machuca. Se tiver que me bater, me bata. Mas não me deixe para o inferno com o meu pecado. Me disciplina. Aí ele diz: eis que estou à porta e bato. Ô igreja, não é como antes. O pecado tem pegado, a inconstância comigo tem falhado. O mundo clama por minha volta, mas eu preciso descrever essas coisas. Eis que estou à porta e bato. Está vivendo pecado, Laodiceia, está vivendo na mornidão, no tanto faz. Mas eu ainda estou à porta e eu bato. Eu ainda insisto em você, meu filho, minha filha. Eu ainda insisto em você. Eu sei que quando você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei contigo. Ai, era baixo. O Espírito Santo está dizendo: eis que estou à porta e bato. Espírito Santo, eu sei que o Senhor não desistiu de mim. Comece a falar com Ele aí no seu lugar, em seu pensamento. Eu sei que o Senhor não desistiu de mim. Eu sei que o tema desse congresso não foi em vão. Eu sei que o Senhor revelou alguém que orou, e eu sei que não foi em vão. Eu sei que o Senhor quer algo comigo. Por favor, não desiste de mim. Se o Senhor ainda está na porta batendo, me esperando, por favor, eu vou abrir a porta hoje. E eu creio na mudança de vida por completo em mim. Lembra-se onde você caiu. Lembra? A banda, por favor. A banda. Lembra-se onde você caiu. Arrependa-se. E pratique as obras que praticava antes. Tu lembra como tu orava? Lembra do primeiro amor? Lembra quando você entregou a vida para Jesus? Lembra quando você chegava um pouquinho mais cedo para orar? Lembra como era quando você sentia a presença do Espírito Santo lá no teu quarto? Lembra que antigamente você não ficava esperando algum profeta falar contigo para revelar alguma coisa? Você trancava a porta do quarto e você clamava ao Senhor, e lá você respondia, você recebia a resposta. Lembra? Lembra como era maravilhoso vir para a casa do Pai e sentir prazer, sem ficar olhando para o relógio, questionando: quando é que esse culto vai acabar? Eu não aguento mais.
Lembra como era quando você ficava a semana toda mastigando a palavra na tua mente, dizendo: meu Deus do céu, que culto abençoado, Pai, como é bom te servir. Mas hoje a mornidão entrou e parece que você parece um ET, um alienígena que não sente nada, um robótico. Deixa eu te contar uma coisa, isso vai acabar hoje. Aleluia. Sabe o que eu acho lindo? A Bíblia tem uma das orações mais lindas que alguém fez após se arrepender do pecado. Davi, quando o profeta Natan veio falar sobre o pecado dele, ele rasgou seu coração no altar dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica o meu pecado, porque eu mesmo reconheço as minhas transgressões. O meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o que o Senhor reprovava, de modo que justa a minha sentença. E tens razão em me condenar. Eu sei que eu sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concedeu da minha mãe. Eu sei que desejas a verdade do íntimo do meu coração. Me ensina em sabedoria e me purifica. É quando ele diz: não expulses de mim a tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve a minha alegria da minha salvação e sustenta-me com teu Espírito a ponto de te obedecer. Arrependimento genuíno. Curve sua cabeça onde você está agora. Lembra-te onde você caiu. Lembra. Lembra. Você veio para cá todo meio lá, meio cá. Mas se teve algo que você falou, foi: Senhor, fala comigo hoje. De algum jeito eu sei que eu não mereço. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. O que eu acho lindo é que o Senhor escreve suas igrejas antes de dizer sobre o apocalipse e o arrebatamento. Ele avisa as igrejas porque Ele está dizendo: ainda há tempo de se consertar. Meus irmãos, essa semana eu estava no meu prédio quando eu escutei os barulhos de um bloco de carnaval. Eu peguei e abri a cortina da minha janela e comecei a observar como aquelas pessoas se comportavam. No terreno baldio do lado, eu vi que o pessoal estava começando a fazer xixi na rua. E eu vi as pessoas com aquelas caixas de bebida andando quilômetros. Todo mundo ali pro lado, suando. Para ter um prazer momentâneo, talvez para receber um beijo de alguém desconhecido, eu não sei. Mas naquele momento eu comecei a orar ao Espírito Santo: meu Deus do céu, poderia ser eu em algum momento se não entendesse a tua misericórdia sobre minha vida. Eu me arrependo, Senhor, de todas as vezes que eu te questionei, de todas as vezes que eu deixei a frieza espiritual entrar. Obrigado por ter me salvado, obrigado por insistir em mim, obrigado por não me abandonar, porque eu estou aqui
eu estou aqui, eu estou aqui. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se você é alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, se você está distante, ninguém precisa dizer pra gente que a gente está distante. Ninguém precisa falar, olha, eu acho que tu está distante. A gente sabe quando a gente está de fato distante. Eu me lembro que em um culto maravilhoso, eu tinha os meus 18 para 17 anos de idade, e não me lembro muito bem a minha idade. Mas certa vez o pastor pregando colocou 12 cadeiras na frente da igreja, assim, no púlpito. E ele falou bem assim: aqueles que querem ter uma vida transformada e se arrependem de tudo que fez e quer ser chamado para algo novo, como os 12 discípulos que foram resgatados por Jesus, vem aqui na frente. E adivinha quem foi lá na frente sentar naquela cadeira, no maior desespero, como se fosse aquela brincadeira da cadeira. Sabe aquela brincadeira que quem se senta primeiro ganha? Eu saí do meu lugar, eu estava no finalzinho da igreja e eu fui correndo. E a partir daquele momento, em oração, chorando, eu disse: Senhor, me muda por completo, me transforma, eu não quero viver mais desse jeito. E aquela menina hoje está aqui, está dizendo: hoje é noite de arrependimento. Se você sabe que está distante e que não aceita mais a mornidão na sua vida, saia do seu lugar agora, porque eu quero orar por você. Não importa que hoje é congresso de jovem, adolescente, não importa a idade que você tem, existe algo novo para acontecer nesta noite, e tudo começa com um arrependimento no altar. A primeira já chegou, cadê a segunda? Cadê a segunda? Cadê a terceira? Cadê a quarta? Hoje é noite de arrependimento. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você rasga o teu coração no altar. Hoje é noite de algo novo, é noite de história nova. E Ele não desiste de você, Ele se importa, Ele compreende seu caminhar. Ele não desiste de você. E Ele não desiste. Sabe o que é maravilhoso? É que quando o filho pródigo ele volta a casa, ele volta com o pensamento pensando: será que o meu pai vai me aceitar de volta? Mas olha todas as coisas que eu fiz, será que ele ainda vai me receber? Eu vou chegar para ele e vou dizer bem assim: oh pai, pelo menos me dá só uma oportunidade de ser teu servo, de trabalhar aqui com qualquer coisa, só me aceita por favor. E o interessante é que quando o filho pródigo volta a casa, o pai recebe ele com festa. E a partir dessa parábola, Jesus diz que quando um pecador se arrepende, os céus entram em festa. Tem filho pródigo voltando a casa hoje. E não importa quem você é, não importa o que você Tá vindo chorando, chorando.
Quantas vezes você caiu, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. E não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado. Ele apaga, hoje Ele apaga o teu passado. Ele não desiste de você, Ele se importa e Ele compreende seu caminhar. E Ele não desiste de você, compreende seu caminhar. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. E Ele não desiste, e Ele não desiste. Eu sei que tem gente chegando ainda. Eu sei que tem alguém aí do teu lado te cutucando, falando: rapaz, era para tu estar lá na frente. Eu te disse que hoje era noite de arrependimento, não disse? Olhe para mim. Essa palavra aqui é fiel e verdadeira. Sabe o que eu acho lindo? É que existe uma promessa à igreja que se arrepende. Eu só não falei de uma igreja, a igreja Filadélfia. Eu sei que você está cansado. Eu sei que no meio do caminho parece que o Senhor não te vê. Ou o Senhor, é tão difícil me manter puro, vivendo conforme a tua palavra nesse mundo tão difícil. Oh meu Deus, o Senhor sabe, eu já tentei tantas vezes. Aí o Senhor diz: eu conheço as tuas obras. Sei, eu coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém a pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que eu farei com aqueles que estão na sinagoga de Satanás e que dizem ser judeus e não são, mas são mentirosos. Olha para mim. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, eu vi naquele dia, naquela noite, quando você saiu do seu lugar, não teve vergonha de quem olhou para você e foi se arrepender, dizendo: Senhor, me perdoe. Eu vi que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança. Eu também te guardarei no dia da provação que há de vir, porque o tempo está próximo. Eu te guardarei no dia da provação que há de vir sobre todo mundo. Pois, escute, eu venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Eu te farei vencedor, uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele nunca jamais sairá. Escreverei o seu nome, do nome do meu Deus, na cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu. E escreverei nele o seu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sei que você tem pouca força, mas é com essa pouca força mesmo que você vai no céu. Ó Esther, por que você tem tanta certeza? É porque todo mundo fala, é nítido a volta de Jesus. A tecnologia aponta para a volta de Jesus. A falta de amor do mundo aponta para a volta de Jesus. Os sistemas demoníacos apontam para a volta de Jesus. A divisão da política aponta para a volta de Jesus. O crescimento das doenças aponta para a volta de Jesus. As crises econômicas apontam para a volta de Jesus. Mas ele diz: ei, não se desesperem. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse
povos teria dito: porque eu irei, mas eu vou preparar um lugar para cada um de vós. E Ele não desiste. Ele está vindo buscar a sua igreja, Ele não desiste. amada, remida e arrependida. Ele desiste. E Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor, pelas vidas no altar. Obrigada pela noite de arrependimento. Em nome de Jesus, que todos aqueles, meu Pai, que estão aqui, vieram para este culto, voltem para as suas casas de forma diferente, vivendo conforme a palavra, odiando as práticas que afastam de Ti. Em nome de Jesus, Pai, santifica a Tua igreja para a Tua volta. Eu sei que o mundo jaz do maligno, mas ainda existe, Senhor, uma igreja que está de pé. Uma igreja que está de pé e que se arrepende. E Ele não desiste. E Ele não desiste. Os irmãos que vieram aqui na frente, os que estavam afastados dos caminhos do Senhor há muito tempo, levante sua mão assim, faça assim para mim, por favor. Tem uma ótima quantidade. E aos que vieram aqui, eu sempre vim para a igreja, mas como seu testemunho eu senti de vir aqui na frente também, porque eu não quero mais viver como eu vivia antes. Hoje você está entregando a sua vida no altar, está entregando a sua vida para o Senhor, e está dizendo agora para a sua vida de pecado: eu não aceito. E você saiu do seu lugar mesmo tendo pouca força. E deixa eu te contar uma coisa: é quando você faz isso que o Senhor começa a fazer o extraordinário também. O começo de algo novo vai surgir. E eu não tenho dúvida, sabe por quê? Quem diz isso não sou eu, é a palavra. Chamar o pastor, o líder, para orar pelas almas que estão aqui na frente, pelas vidas que estão no altar. Mas antes disso, você que está aqui na frente, coloque a mão no seu coração. Rapidinho. Repita comigo: Senhor, eu não aceito continuar vivendo da forma que me afasta de Ti. Eu sei que o Senhor tem algo para mim. Não desiste de mim. Eu quero me arrepender mais e mais. E eu quero ter a vida transformada. Em nome de Jesus. Continue no seu lugar, porque o pastor irá orar por vocês.